Olá, gente, tudo bom? É com imenso prazer que eu digo pra vocês que o podcast do Para-se no Paraíso tá super on. Eu tô muito feliz por vocês, pelo nosso convidado, pelo nosso projeto. E eu queria pedir a vocês que, por favor, curtem, compartilhem, comentem, não deixem de participar. É importantíssimo, é imprescindível a participação de todos vocês. E vamos começar, né? Hoje nós temos uma convidada super especial, Simone, né? Nossa convidada de hoje. Simone tem 40 anos, leonina, isso quer dizer que, ó, o ego dela tá super em dia. A gente tenta. Né? A Simone é mãe, né? Não é só mãe, é filha, amiga, dinda, irmã, né, Simone? Né? Mãe de uma linda menina de 2 anos e 3 meses. Seja bem-vinda, Simone. Que prazer. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Thalia. Obrigada aí pelo convite. A gente tá muito feliz. Vamos tricotar muito aí hoje pra falar. Vamos. Simone, a gente já começa com um assunto bem interessante. Você hoje tem 40 anos, sua filha tem 2, então você foi mãe aos 38 anos, é isso? 37? Isso. Eu engravidei com 37 e ela nasceu, eu tinha acabado de fazer 38, né? A gente faz aniversário bem pertinho aí. A data de parto, inclusive, era no dia do meu aniversário, mas ela deu uma segurada e nasceu um pouquinho depois. Ah, que maravilha! Então ela é leonina também? Também leonina. Ah, que maravilha! E me diga uma coisa, foi natural, Simone? Foi. O parto, assim, a gestação foi natural, mas começou um pouquinho antes, né? Quando eu tava com o pai dela, Sim. Eu parei de tomar remédio em 2014. A gente casou em 2012, 2014 eu parei de tomar remédio. E aí eu falei, não, vou esperar e na hora vai acontecer. Só que eu vi 2014, 2015, 2016, 2017, nada. E assim, Quase 4 anos aí, né? exame normal meu e dele e não acontecia. E aí eu fui tentar outras formas pra ver o que é que estava acontecendo, né? Eu fiz tratamento. Eu fiz. Ah, você chegou a fazer? Fiz. Você Eu FIV, né? Inseminação. A inseminação. Fiz 2 tentativas de inseminação, não correspondi bem os remédios. Sim. E aí foi só grana jogada fora. Depois disso eu já tava enorme de gordo novamente. Isso que eu ia te perguntar, porque a meu não é só investimento, não é só dinheiro, né? Não. Tem várias consequências no corpo psicológico que as mulheres... Hormônios bombando, ansiedade a mil, eu só pensava naquilo, assim, sabe? Eu só queria fazer aquilo e por aí. Quando eu parei, que não deu certo, eu já não tinha mais dinheiro, não tava dando certo, eu falei, não. Eu já tava gorda de novo, porque eu fiz bariátrica há muito tempo atrás. E aí eu já tava com peso praticamente que eu fiz a cirurgia. Aí eu falei, não dá certo. Aí eu parei tudo, joguei pra cima, falei, ó, vou cuidar de mim. Aí comecei a fazer terapia, comecei a fazer dieta, aí comecei a malhar. Sim, atividade física. E aí depois que eu fiz isso tudo, quando eu cheguei no peso que eu queria, eu engravidei. Eu descobri a gravidez. E descobri super atrasada, né? Porque eu engravidei em novembro, eu descobri em janeiro. Nossa, como foi fazendo menstruação atrasada? Atrasou, mas assim, era super irregular a minha menstruação, né? E assim, era antes quando eu era obesa, depois que eu emagreci, ainda ficou porque eu tomei anticoncepcional 20 anos da minha vida. Então, peraí, esses 4 anos que você ficou sem menstruar, sua menstruação ainda era irregular? Era irregular. Nunca mais estabilizou? Os últimos ciclos estava menstruando a cada 15, 20 dias, assim, não era certinho. Então, quando ela não veio, Sim. eu já fiquei 1 ano sem menstruar. Eu falei, bom, não veio. Mas esse ano, consequência, você acha que dá bariátrica, do uso de medicação? Eu não sei, eu acho que tudo junto, sabe? Eu acho que meu corpo conhecendo o meu corpo, porque eu comecei a tomar remédio com 13 anos, eu tinha acabado de menstruar. Então eu acho que não deu um time pra eu descobrir o que foi que teve, sabe? E aí não veio novembro, não veio dezembro, não senti nada, malhando. Pra não dizer que eu não senti nada, eu tirei os 4 sisos grávida, sem saber. E assim, todo mundo fala, grávida, dentista, Não, eu fiz tudo de errado. Tudo de errado. Eu bebi, Tudo certo, graças a Deus. bebi festa de final de ano, tirei siso, malhava, fazia dieta com restrição, não tomava aquele ácido fólico que fala, nada disso. Aí quando eu arranquei os dentes e voltei, passei um tempo sem malhar, quando eu voltei a malhar eu me sentia muito cansada, com muito sono. Eu falei, não, é o corpo que fiquei 15 dias parada, tô me recuperando. Aí quando foi meado de janeiro, na verdade eu fui pra um show antes, que eu sou apaixonada por Sorriso Maroto. Fui pro show, desmaiei, na turma do gargarejo, caí assim. Desmaiou. Desmaiei. Já grávida? Já grávida. Meu pai
Aí eu falei, não, é o calor, é emoção. Ver Bruno, chorei. Sou daquelas. O amor, aí desmaiou. Pois é, desmaiei. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Aí eu fui conversar com a terapeuta. Sim. Falei, tá acontecendo isso e tal. E ela, e sua menstruação? Eu falei, tá atrasada. E você não vai fazer o teste? Não, não tô grávida não. Você tá grávida? Não tô grávida não. Aí ficou nessa. Eu tinha um exame daqueles baratinhos em Mas casa. corpo, inchaço, Nada. 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 E Enjoo, seca. também Nada. Nada. Aí quando cheguei em casa tinha um teste vencido da época que eu fazia ainda tratamento, que eu controlava a evolução, louca, psicopata. Aí peguei o teste vencido, apareceu a segunda listrinha. Mas assim, o último xixi do dia, da noite, sabe? E assim, a lista meio cá, meio lá, eu olhava e falei, não, isso não é positivo não. Tá vencido. Tá vencido, exatamente. Aí deixei lá. Quando foi no dia seguinte, eu olhei e continuava a listrinha, a segunda. Aí eu falei, não é possível. Aí fiz o exame de sangue. E fui com a quarta de noite, na quinta de manhã eu fiz o exame, saiu meio-dia, beta, 116 mil cacetada. Mais do que grávida, super mais Completamente grávida. Completamente grávida. Aí fui, comprei uma chupetinha, mostrei na época pro pai de Renata, aí foi aquela confusão e tal. Aí eu liguei pra minha ginecologista, falei, Carol, tô grávida. Ela, meu Deus, e aí como foi isso? Eu falei, não sei. Só sei que foi assim. Acho que como a gente relaxa, né? Acho que É. aí a gente entende como o emocional influencia. Aquele clichê total. Exatamente. Acha que não. Óbvio que todo o funcionamento do organismo da gente, nosso corpo, hormonal, diversos outros fatores precisam ser levados em consideração, de ambas as partes, né? Tanto do pai quanto da mãe. Mas eu conheço inúmeros relatos, inúmeras pessoas que falam a mesma coisa. Passei muitos anos, muito tempo tentando, não consegui. Fiz tratamentos, não consegui. De repente, quando eu desencanei, quando eu fiz, ou aceito que não é pra ser, ou então vou tentar de outra maneira, ou então entrega pra Deus, joga pra cima. Aconteceu, mas foi. Eu acho que a questão do acompanhamento psicológico, você veja que você começou a cuidar de você. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecer. Psicológico, eu acho que influencia muito. Eu acho que a questão da terapia, o deixar de mão e o emagrecimento foi muito importante, porque no parto eu descobri que eu tenho endometriose. Então, com obesidade, eu acho que estava muito mais inflamado, e porque tem ligação, né? Não vou saber dizer E aqui. você não sabia antes? Nunca soube, nunca tive sintoma. Talvez os atrasos menstruais sejam Tem isso, relação. mas eu descobri no parto. E depois que eu fui encaixando uma coisa a outra, talvez tenha sido isso. Então o emagrecimento desinflamou, né, meu corpo, e aí fez a gravidez vir espontaneamente. Contribuiu bastante. Mas assim, apesar de ter sido um momento que você desligou, ainda é uma gestação muito desejada. Sim, né? sim, com certeza. Depois de 5 anos, assim, voltei a tomar remédio uma época, mas parei. Era um desejo do casal na época. E assim, Renatinha, ela é promessa. Esse nome é Renata, porque eu sou apaixonada por Renato Russo também. Sim. No dia que ele morreu, eu prometi que quando tivesse filho ia ter o nome dele. Meu Deus, e começa a pergunta. 20 anos depois. Tem que contar essa história pra ela, viu? Ela tem que crescer, lembrando. Foi tema do aniversário. Foi? Ah, que maravilha. Acho que 3 ou 4 meses eu fiz um barizinho com Legião Urbana, enfim. Então assim, eu sempre quis ser mãe de menina. E sempre todo mundo que me conhece sabe, não, Simone quando tiver uma filha vai ser Renata, Renatinha, e ficou Renatinha, e veio na hora dela. E me diga uma coisa, a questão de você ter feito, você falou que fez bariátrica há anos atrás. Precisou de algum acompanhamento? Interfere alguma coisa? Você precisou de algum cuidado específico? No pré-natal, a única coisa que eu fiz foi ter o acompanhamento com o hematologista, que eu já faço. Na verdade, assim, hoje, pós-bariátrica, o que é que eu faço? A endoscopia uma vez por ano, porque eu ainda tenho aquele anel que colocavam antigamente, Sim, né? Aqui colocava, no, né? Isso. Eu tenho para ver se ele tá no lugar ou não, e faço o acompanhamento com o hematologista para ver a questão da anemia, porque eu, mesmo obesa, eu já era anêmica, e com a bariátrica pode piorar, então eu faço acompanhamento com hemato a cada 6 meses. O anel limita a sua alimentação, é isso? Sim, eu tenho um anel por fora, que acho que é do esôfago, Sim. e aí quando eu como muito rápido ou pedaços grandes, a comida fica travada, não desce. Então é como fosse uma parte mecânica dizendo, Simone, deu uma segurada na sua... É um funilzinho, vai dar aquela segurada. Então você primeiro deve ter que mastigar muito o alimento, comer bem devagarzinho, ou seja, dá uma educação alimentar. Exatamente. Também, né? Porque eu mesmo, minha filha,
Se deixar eu comer 10 minutos ou menos, engulo. E a pessoa diz, eu tenho quase problema gástrico, né? Mas o que mais fala, mais devagar. Na época que eu usei aparelho, né? Então, assim, quando a gente apertava o dente, não podia mastigar, né? Era engolir aquele negócio inteiro. Então, com bariátrica, esqueça. Ou você usa aparelho ou você faz cirurgia. E essa questão da alimentação, desse controle na gestação, foi tranquilo pra vocês? Teve muitos enjoos? Você acha que influenciou, potencializou de alguma maneira? Não, eu não tive enjoo no início, não. Como eu tava indo muito pra farra de final de ano, às vezes no dia seguinte que eu achava que era ressaca, era dizendo, Renatinha dizendo, mãe, eu tô aqui, pelo amor de Deus, deu uma maneirada. Mas assim, enjoo de vomitar, não tive nada. Também consegui segurar o peso super tranquilo. Acho que tanta coisa aconteceu que essa parte foi a consequência, né? Mas eu engordei 7 quilos só. Não, maravilhoso. Gestação ótima, né? Peso. Acho que foi só do peso. Foi o peso dela mesmo e líquido. Então foi bem tranquilo. O que eu enjoei foi de camarão. Foi mesmo? O cheiro até hoje, pavor total. Como? Porque é camarão, né? Mas assim, não deseja mais como eu só porque é você. Exatamente. Mas assim, não é aquela coisa de antes, que eu era apaixonada por camarão. Aí você falou assim, aconteceram muitas coisas na gestação dela. Quer falar um pouquinho sobre isso? O que foi que aconteceu aí? Vamos lá. Senta que lá vem a história. Quer saber? Eu descobri a gravidez e aí fui pra ginecologista, né? Pra minha obstetra, era as duas coisas, e fui fazer ultrassom, né? Pra ver como o beta deu muito alto. Sim. Ou era gêmeos, ou já tava a gravidez avançada. Gêmeos é sacanagem, mas assim, pra ver como é que tava. E aí eu fui fazer a primeira morfológica. Sim, já foi morfológica. Quando ela me deu 2 requisições, eu me lembro como se fosse hoje. Ela me deu 2 requisições, ela falou, faça. Por sinal, a doutora Renata também, a ginecologista que fez as ultrações todas, que me acompanhou. Ela me deu 2 requisições e falou, vá lá. Se ela vê que tá na idade da morfológica, vai ser a morfológica, senão vai ser a normal, pra ver coração e tal. Aí eu fui fazer a morfológica, né? Não sei se é de conhecimento de todo mundo. Na primeira morfológica, a gente vê alguns marcadores para síndromes gestacionais. Certo. Quer dizer, gestacionais não, mas para acompanhar na gestação. Então, a primeira é síndrome de Down, tem algumas outras que olha. Isso. Aí, assim, para síndrome de Down é o que eles chamam de translucência nucal. É um líquido que tem aqui atrás da nuca no bebezinho, quando ele está aumentado, a chance para a criança ter Down é maior, né? Não significa que deu aumentado tem Down, ou que toda criança com Down tem aumentado, mas existe uma relação. E aí eu me lembro de doutora Renata maravilhosa, eu já tinha lido muito, eu sou meio psicopata e meio obcecada com as coisas. Só uma vez, tu vai ficar falando doutora Renata, daqui a pouco eu vou chamar você de Renata de novo, né, gente? Só pra falar, a filha dela é Renata. Foram 3 tentativas de introdução desse podcast, porque eu não chamava Simone de jeito nenhum, só chamava Renata. Tu me esquece esse nome, porque senão eu vou... Mas a doutora Renata me chama de Renatinha até hoje, não me chama de Simone. Então não sou única. Total, mas vamos lá. Aí tá, aí ela vem no coração, fígado, pra mim é aquela nuvem, né? Que pra mim, ultrassom é aquela nuvem assim, uma mancha preta, branca, mas assim, só um parênteses, assim, eu sempre vi aquela mancha, aquela coisa escura na ultrassom, mas ver um bebezinho formado é a coisa mais linda da vida. Eu achei que eu nunca ia acontecer na minha vida aquilo. Mas, enfim, aí ela olhando coisa tal, ela ficava lá futucando, ficando calada, ficando calada. Falei, gente, tem uma coisa estranha. Aí eu vou ficar aqui. Aí foi. No final, ela foi e mediu esse marcador lá. Sim. Ela falou, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 37. Ela, deu uma alteraçãozinha aqui. Isso pode ser um indicador para síndrome de Down, pela sua idade, por ser primeira gestação e tal. Se autoriza a fazer um teste, tem um teste lá que faz, eu não lembro o nome agora, que bota essas informações e ele dá um percentual, tipo assim, 1 em 1000, 1 em 1 milhão. Isso. Aí eu saí arrasada, né? E assim, ela perguntou, você quer saber o sexo? Na morfológica você já? Sim, quando eu descobri que eu fiz, eu tava com 12 semanas e pouquinho. Então já dava pra descobrir o sexo. Totalmente avançada. 13 meses, 13 semanas. Aí, é bom que aquela questão de não falar a gravidez. Já pulou, você podia sair gritando, eu adoro, o que você quiser. Exatamente. Essa ansiedade eu não tive. É verdade. Aí,
Ela se autoriza, tal, eu falei, autorizo, e peraí, aí quando saiu, ela foi, conversou comigo, assim, arrasada, chorando, desesperada, arrasada. Porque, assim, não é por ela ter Down. Claro que a gente quer um filho saudável, Certo. não que não seja saudável, enfim. A questão, assim, o que eu pensava eu pensava duas coisas. Primeiro, como é que eu vou ter que parar de trabalhar pra ficar levando Renata pra cima e pra baixo pra terapia e físio e médico e não sei o que lá, não sei o que lá. E a outra coisa é como as pessoas vão reagir a ela, o preconceito que ela vai ter a vida inteira. Era só isso que eu pensava. Fora isso, com braço sem braço, com perna sem perna, com Down sem Down, não fazia diferença nenhuma pra mim. E eu levei aquilo na gravidez toda, só quem sabia era minha mãe, ele e uma amiga. E o resultado, Mônica? Como é que é? Só soube 30 dias depois do parto. Peraí, meu Deus. Calma, senta lá vem a história. É um marcador. Você não tá cardíaca já? Eu tinha 60%, ela tinha 60% de chance de Deu ter Down. 60% no exame. Isso. Que você permitiu que a médica fizesse. Isso. Aí passou. Essa foi a primeira morfológica. Aí todo mês você vai fazer ultrassom, né? Aí fiz são duas morfológicas e tem uma do coração que faz. Eco alguma coisa fetal. Não lembro o nome. Sim. Aí eu fiz a primeira ultrassom, a segunda, tá? E esse marcador, ele desaparece. Você não pode acompanhar se aumenta, se diminui, não faz mais nada com ele. Ele apareceu e acabou. Isso. Existia a opção de eu fazer um exame com o líquido amniótico para ver contar os genes, né? Para saber se tinha 46 ou 47. O Down é a trissomia em 1, né? R$2.000. Não tem. Ou eu pago o parto, ou eu pago o enxoval, ou eu vivo, ou eu faço isso. Então, por livre e espontânea pressão, eu optei não fazer. E aí segui minha vida. E logo depois, o pai dela saiu de casa. Ah, que ótimo. Né? Foi uma maravilha. Minha filha está viva, graças a Deus, eu já abençoe. Com saúde por cima. Então, assim, a gente descobriu a gravidez em janeiro, em março ele saiu de casa e eu fui levar minha vida sozinha. Então, vocês tinham o quê? 6 meses? Mais até 5 e pouquinho. Aí ele saiu de casa e eu passei o resto da gravidez sozinha, né? Ele apareceu 2 vezes em consultas e depois só fui ver no parto. Então, o resto da gravidez foi só. E aí o que aconteceu? Eu tive cachumba. Minha filha. Tudo. Peraí, Deus. Segura aí. Aí sim, tive cachumba. Por um problema na infância, que eu tive sarampo pequena, antes de tomar vacina. Quando eu fui tomar vacina, a moça do posto falou, não, ela teve sarampo, não precisa tomar vacina. A importância da vacina. É a mesma. Cachumba, sarampo e rubéola, eu acho. É tríplice. Você teve sarampo antes, porque você não tinha tomado vacina. Aí o fato de você foi vacinar. Isso. Tido a doença, falou que você não poderia. Isso. Minha gente, vacina, por favor. Porque vacina é importantíssima, realmente. Pois é. Aí não tomei a vacina na época, passou. Me esqueci a vida inteira. Lá vai Simone, eu acordei com a boca toda travada de manhã. Eu falei, minha mãe, eu tô com papeira, né, cachumba? Tô com papeira. Ela, não. Você é velha desse jeito, você é doença de criança. A gente sempre associa a criança. Pronto, lá vai Simone no otorrino. Aí eu achei, ou era o dente que eu tinha tirado, tinha 6 meses que tinha, né, sem saber. Ou, aí eu fiz o exame de sangue e deu que eu tava com cachumba. E aí, Simone grávida, liga pra obstetra. Por sinal, minha obstetra original estava grávida. Aí eu mudei pra sócia dela, que no final no parto estavam as duas. Eu falei, doutora Lude, eu tô com cachumba. Ela, não, fique tranquila, tá, não sei o que. Ela vai Simone pro Google. Pode causar surdez na criança. Então eu já tinha uma filha. Tudo que ajuda, destrói. Porque nunca vi. Então a gente vai procurar alguma coisa no Google, minha filha. Sai de lá direto. Pois é. Mas é um risco. Então, tanto que eu fiz. Eu fiz acompanhamento com otorrino e fono com Renata até 2 anos, pra gente ver se tinha algum problema ou não. Então eu tinha uma suspeita de Down e uma suspeita de cachumba, recém-separada. E como é que você reagiu? Como era fisicamente a cachumba? O que é que você fez? Além de ter cortado com isso aqui inchado? Só dor, febre e dor na mandíbula, assim, 1 semana e depois passou. Não teve Mas nada. aí tem as questões pós, que pode ter questões de consequência, que poderia ficou, né, em aberto isso do febre, ter sido atingido. Isso. Aí passou mais um pouquinho, aí eu fui fazer a segunda morfológica. Sim. Na segunda morfológica,
Dei uma oração no coraçãozinho dela. Você já sabia o sexo nessa altura? Já na primeira. Ah, tá. Na primeira ultrassom, a doutora Renata perguntou: você quer saber o sexo? Eu falei: quero, pelo amor de Deus. Ela falou: é menina. Eu falei: meu Deus, a sua xará, socorro. É Renatinha. E Quer falar do nome de Renatinha? Pra gente? o motivo? Sim. Vamos lá. Quando eu era adolescente, né? Minhas irmãs são bem mais velhas do que eu. Sempre ouviram Paralamas, Titãs, Legião Urbana, tá. E aí eu gostei de Legião Urbana. Era apaixonada por Renato Russo. Tinha CD, até hoje eu tenho CD, jornal. E quando ele morreu, eu me lembro, por sinal, só mais outro parêntese. O dia da morte dele foi o dia da minha última menstruação antes de engravidar. Se você quer coincidências, tem mais um aí. 11 de outubro. Foi minha última menstruação e foi o dia de morte dele. E aí quando ele morreu, eu me lembro, eu chorando, arrasada, não fiz nem prova, no dia tive prova, não fiz. E falei que quando eu tivesse um filho ia ter o nome dele. Fanzona mesmo. Fazendo total. Tanto que Renata nem é nome da moda agora e Renata é Renata. Pois é. Aí tá. Segunda morfológica. Sim. Deu alteração no coraçãozinho. Ela tinha, chamam de CV. É como se ela tivesse uma passagem entre uma parte e outra do coração. Isso pode fechar até o parto ou durante a vida, ou então ia ter que fechar cirurgicamente, né? Quando nascesse. Pois, tá. Depois que nascesse. Vamos acompanhar. Aí eu fiz 2 ecos pra ver se tava tudo normal. E aí, tá. Pra quem tava ali acompanhando, porque é muita coisa pra acompanhar. Como é que acompanha essa cabeça? Fazer terapia. Terapia. Toda semana. Não Porque larguei. não- Quer dizer, larguei na véspera do parto, porque não consegui voltar ainda. Mas assim, foi essencial pra mim. O que me segurou foi terapia e trabalho. Trabalho porque eu só tinha eu agora, era eu e ela. Então eu precisava focar em alguma coisa. Então minha vida era trabalhar. Basicamente era isso. E aí deu essa alteração no coraçãozinho que reforçava a questão do Down. Porque crianças que têm Down têm cardiopatia. E era uma cardiopatia. Então assim, eu fui pro parto tendo certeza que Renata teria Down. Eu já estava pesquisando a PAI, outros lugares, quais as terapias que tinha que fazer, que pra mim era certo aquilo. Ah, é falta de fé. Não, eu tava me preparando pra pior situação. Como eu ia fazer a minha vida mudar toda por causa dela. Inclusive. É que eu tinha não é à toa que a gente fala, né? Esse tipo de são crianças especiais, então assim, no literal da palavra, de cuidado mesmo. Isso, então, assim, é dedicação E eu extrema. sempre digo que Deus escolhe pessoas especiais para serem pais e mães dessas crianças. Então, se ainda que fosse, ter certeza de ter a consciência inicialmente que você é uma pessoa especial, para cuidar desse ser especial também, né? Com certeza. Mas assim, a dedicação 10 vezes maior do que uma mãe de uma criança atípica, sabe? Porque tem uma dependência maior. Sim, né? com certeza. Tem a Cuidado. questão do. Isso. Tem que ter muito estímulo. Para conseguir que não tenha tanto atraso no desenvolvimento, tem que ter estímulo no nascimento. Dali pra frente é só estímulo o tempo inteiro. Aí teve essa alteração, eu acompanhei, fechou esse buraquinho que ela tinha e vamos embora, né? Aí já foi perto do final da gravidez, vamos esperar o parto. Eu sempre quis parto normal, Sim. porque assim, eu adoro, não tenho medo de cirurgia, adoro tomar anestesia, não tenho problema nenhum com Eu isso. sou dessas. Endoscopia, então, amo fazer. Mas assim, Porque a pessoa que ama fazer. Eu. Apesar de que aquele soninho depois de endoscopia, Exatamente, não sagrado. tem melhor. Então, você pega assim, aquele pingo de estresse do trabalho, você vai tirar um dia fazer endoscopia, vou dormir, esqueça que eu existe. agora eu não durmo mais. Durmo na hora, mas não durmo mais, não fico. Da última 6 horas não. seguidas posterior. Eu já trabalhei normalmente depois. Sério, gente, você é um ser evoluído. Porque primeiro eu não sei nem como é que eu cheguei em casa. Porque eu fico, mexo com a minha cabeça baixa, então eu fico muito doida, né? Mas é aquele sono revigorante. Não como nada, eu só durmo. Aí, tipo assim, geralmente eu acordo já de noite. Não. É sono, Normal, mas é sono. vida normal. Aí tá. Aí você queria, sempre pensou em ter normal. Sim, aí eu queria ter normal. Por quê? Eu fiquei com medo com a cesárea ter uma recuperação difícil e não poder cuidar dela. Acompanhar. Ter muita dor e não conseguir levantar tal, e não poder cuidar dela. Então a minha preferência por parto normal seria esse. Sim. E eu tentei, né? Eu entrei em trabalho de parto, apesar de ter passado as Você 40 teve semanas. acompanhamento, porque hoje tem diversos tipos de doula, sua obstetra tinha, né, uma vertente já, porque tem umas que não, que inclusive orientam que não seja, né? Uhum, não, as minhas são, elas têm um grupo, né, que são 2 obstetras e 2 enfermeiras, uma inclusive é doula. Sim.
Quando a gente fechou o parto, uma enfermeira vai ficar comigo nos primeiros sinais e a gente só vai para o hospital quando tá em vias de parto mesmo, né? Para não ficar aquele tempo todo dentro do ambiente hospitalar e favorecer uma cesárea, né? Sim, porque dizem que aqui. favorece porque em ambiente hospitalar é muito mais tenso. Então, assim, eu entrei em trabalho de parto em casa de madrugada. 2 horas da manhã minha bolsa estourou. Eu achei que eu tava com vontade de fazer xixi. Aquela sujeira no chão, assim. Molhou o colchão. Enfim, aquela sujeirada toda. Eu liguei 40 semanas, 39? E 2 dias. 40 semanas e 2 dias. Isso. Eu já tinha feito um procedimento de descolamento de membrana para acelerar o trabalho de parto, porque alguns obstetras não gostam de esperar muito até 42, ainda mais com essa suspeita toda de Renata, né? Então, tava acompanhando mais de perto, mas aí ela veio naturalmente no dia dela, né? Aí eu entrei em trabalho de parto, a enfermeira chegou lá em casa, Carlinha, e a gente começou a esperar, assim, vendo o batimento. Sim. E esperar a contração. Aí a bolsa estourou 2 da manhã, eu comecei a ter contração 10 da manhã. Foi. 8 horas depois. Não tava sentindo nada. Não sentiu nada, só a bolsa estourou. Só de fralda geriátrica, porque o líquido continuava a sair. Aí quando começaram as contrações, eu comecei a fazer exercício, né? Agachar, na bola, pular, dançar, harmonia de samba. Mas tudo em casa ainda. Tudo em casa. Com ela acompanhando. Com ela acompanhando e batimento normal. Aí quando deu meio-dia, que já tinha 10 horas de trabalho, tem um procedimento de tomar, acho que é antibiótico, porque chamam de bolsa rota. Pode ter infecção. Então... Após o rompimento, tem um prazo de até 12 horas para tomar. Aí a gente foi pro hospital. Aí quando chegou no hospital, tem um aparelhinho que eles botam aqui pra ver batimento e movimentação fetal. Não lembro agora o nome. E aí começou a dar... Como é que chama? Esqueci o nome. Insuficiência não. Sofrimento fetal. Ainda começou a entrar em sofrimento fetal. Quer dizer o quê? Quando passa do tempo de trabalho de parto? Eu não sei se ela tava ficando cansada de... E eu não tive dilatação. Em 12 horas de trabalho de parto eu tive 2 centímetros só de dilatação. Então não dava para esperar mais, porque ela começou a ficar cansada e os batimentos começaram a ficar irregulares. Então prejudica, no caso, pode afetar o bebê. Isso. Aí começou a ficar perigoso a insistência do parto normal, aí eu tive cesárea. Isso. Aí quando ela nasceu, ela teve um pouco de desconforto, precisou de ser reanimada em sala de parto, né? E ela saiu, eu fiquei pouco tempo com ela, não tive golden hour, amamentação na primeira hora de vida, nada disso. Ela tirou, eu vi, deu um beijinho, ela foi pra aquele negocinho, né, pra reanimação, a neonatologista estava na sala, e aí saiu na incubadora direto pra UTI. E aí depois do parto, eu me lembro a primeira coisa que eu perguntei, ela tem Down, eu me lembro como se fosse hoje, ela tem Down, não, era normal. E passou. Aí foi nessa hora que descobriu endometriose, porque na hora que ela tava fechando, tinha muito foco. Ela falou: Simone, você tem muito foco de endometriose, eu não sei como é que você não sentia a dor. Aí ela fez toda a cauterização, aproveitou até a cesárea para isso, fez a cauterização e passou. Aí eu fui pra sala de pós-recuperação, né, pós-operatório, e eu senti uma dor absurda, uma dor, eu tomei morfina. Meu Deus, só tomar morfina, desesperada. Renata nasceu 2h30, eu fui ver Renata 10 horas da noite. E essa dor, como que é assim? Não sei, isso senão é uma coisa que eu preciso investigar. Foi a mesma dor que eu tive no pós-operatório da bariátrica. Eu não sei se é porque eu fico muito tempo com a mão aberta. Tinha dor articular. Isso aqui no pescoço, parecia que eu tava ficando sufocada. Era uma dor horrível. Era meio que muscular, com respiratória, não sei o que. A mesma dor que eu tive na bariátrica, que eu tinha esquecido. No dia da cesárea eu tive essa mesma dor. Aí você identificou que era dor, foi igual. Mas aí eu nunca mais investiguei. Quando eu fiz cirurgia e precisei ficar amarrado, 2 vezes eu sentia muita dor nas articulações. Você ficava dos braços, assim, fica com o braço. Isso. Eu lembro de ter sentido, parecia que você malhou, pegou muita... É uma mistura de peso com... Acho que no tórax, assim, eu não cheguei a sentir, mas nos braços, assim, entre o antebraço, eu fiquei com muita dor, eu senti muita dor. Era horrível. E aí eu demorei muito pra voltar pro quarto, e daquela questão de fazer xixi, não fazer xixi e tal, quando eu consegui levantar, tomar um banho e ver Renata quase meia-noite. E ela tava onde? Tava na UTI. Na UTI.
tava na UTI, ela tava com aquele CPAPzinho, né, com o respirador, mas já tinha tirado, foi só mesmo o tempinho. Ela ficou um dia na UTI só, mais por observação do que qualquer outra coisa. Na UTI eu comecei a estimular a amamentação, ela já tava tomando leite porque tava sem mim, isso. Mas estimulando a amamentação, e aí quando ela veio pro quarto, aí a gente começou essa jornada aí de amamentação, né. No hospital eu não senti dor nenhuma, de nada, mas em casa eu não conseguia levantar da cama. Sua recuperação da cesárea foi isso? Isso que você sentiu foi dor, foi ruim, ponto? Assim, o ponto foi ótimo, a cicatriz é minúscula, mas assim, os 5 primeiros dias eu enchei muito as pernas. Minha perna ficou gigantesca, assim. E eu sentia muita dor pra levantar. Assim, se eu tivesse deitada e precisasse levantar, eu precisava de ajuda e um tempinho, eu não conseguia agora, tipo, levantar e ir embora. Mas passou em 5 dias e depois vida normal. 20 dias estava dirigindo. Se eu quisesse voltar a malhar, que eu não quis até hoje, com um mês também. Não quis até hoje, não quero. Tô de resguardo, eterno. Mas... Você chegou a sentir remorso, peso, ou então algum tipo de culpa? Porque tem muitos relatos de mulheres que intencionaram ter o parto normal, passaram toda a gestação se preparando para isso. Eu falo muito por mim, porque meu sonho é ter parto normal. Aí eu falo assim, não, se não for, tudo bem, porque a gente sabe que o parto normal não é só uma escolha nossa, né? Nosso corpo escolhe, o trabalho de parto vai determinar muito isso. Então, assim, você pode ter preparado a vida, os meses todos, o trabalho de parto normal, mas o que vai ser determinante é realmente como acontece. Tem uma milhar de relatos de frustração mesmo. De mulheres se sentiram frustradas, ou então acharam que fizeram pouco, ou então no trabalho não fizeram direito, né? Você chegou a sentir algum tipo de frustração por conta disso? Nenhum. Eu só queria entrar no trabalho de parto. A única coisa que eu não queria escolher era o dia que a Renata ia nascer. Sim. Tanto que quando ela estava passando das 40 semanas, a gente fez esse descolamento de membrana, me frustrava ter que marcar o dia da indução. Porque a marcação seria, a gente vai para o hospital de manhã, faz a indução do trabalho de parto para você tentar o normal. Aquilo me frustrava. Eu não queria escolher a data que ela ia nascer. Porque ia determinar e ia acabar marcando. Isso, exatamente. Eu queria esperar o tempo dela. Sim. Mas pelo risco que a gente teve aí dessa gravidez toda, era uma opção mais natural possível, né? Sim. Mas graças a Deus ela escolheu o dia dela, uma sexta-feira. Sim, aí me fala dessas duas. Você foi pra casa no sentido. Sim. Processo. Amamentação, adaptação, porque hoje se fala muito, né? A gente fala de depressão pós-parto, tem um termo Baby Blue. Baby Blues, então assim, coisa que a gente nem ouviu falar, né? Acredito que sua mãe, minha mãe... Não teve nada disso. Ou então tiveram e nem não souberam. Nome. Exatamente. Mas a gente sabe que hoje tem, né? Já se identifica. E é importante, às vezes, você conhecer e entender o que você está passando. Porque senão já tem, eu brinco que naturalmente nasceu a mãe, na culpa já vem no pacote. Junta. Mulher sente totalmente. Culpa, já sente culpa, quando se torna mãe, isso potencializa. E aí eu queria saber como é que foi. Você teve algum processo, como já com essa dificuldade, já separada, né? Uhum. Mas me conte aí como é que foi isso. Assim, eu fui pra casa, a minha irmã, que é madrinha de Renata, dormiu as 2 primeiras noites com a gente, né? Então, quando a Renata começava a chorar de madrugada pra me dar, ela que levantava mais rápido, pegava, me dava peito e tal. Mas assim, acho que na segunda noite sozinha em casa, a Renata deu um escândalo de madrugada. E aí, a gente acabou correndo, ela tava só no peito, aí vem aquela coisa que seu peito não é suficiente, seu leite é fraco, não tava saindo, não tinha descido ainda, não tava com colostro, eu tava tentando ordenhar colostro, não saía, né? E aí a gente comprou a primeira lata de leite de Renata. Não tive opção. Sem orientação médica, com orientação médica? Na orientação de minha mãe. Prescrição de bom. Exatamente. Assim, minha rede de apoio é maravilhosa, eu não posso reclamar. Mas, pela proteção, por eu ser caçula, por minhas irmãs serem mais velhas, já são mães. Minha mãe é mãe de 4, sabe? Avó de muitas. Né? Então, tem a questão da proteção que às vezes protege demais. Não deixa eu fazer minhas escolhas. Então, a questão da amamentação foi exatamente assim. Veio com leite, veio mista. Eu amamento até hoje, Renata, com 2 anos e 3 meses eu amamento. Mas assim, até uns 8, 10 meses foi complementando, tá? Eu dava peito. A partir de quando? Tipo assim, ela tinha dias de nascer? Dias. Eu saí do hospital só no peito, mas na primeira noite em casa já veio leite. Não conseguiu sustentar.
tentar manter. Não, porque qualquer choro de Renata no peito é fome. E aí dava o leite. Mas assim, eu ficava com a Renata o tempo todo no peito. Às vezes ela tava se mexendo, querendo acordar, eu já pegava ela no peito pra colocar pra estimular. Que eu falei, não, eu vou ter que estimular de qualquer forma. A enfermeira obstetra do grupo que eu tive no meu parto, ela é consultora de amamentação, ela foi algumas vezes lá em casa, me ensinou a ordenhar, eu tenho um bombinha, eu tirava leite, congelava tudo, mas qualquer choro é fome. Você chegou a ter dor, rachou, Não. feriu? Não. Então nesse caso foi tranquilo. Nesse caso foi tranquilo, até porque eu não fiquei o tempo todo com ela, né? Porque se ela tinha o leite, ela me dava mais descanso. Verdade. Né? Então, a gente teve essa relação aí, mas depois tirou uma mamadeira, hoje ela tá só no meu peito. Tirou quantos meses a mamadeira? Ela ficou só Uns 8, 10 meses. Já é o momento de introdução Já, introdução alimentar? a introdução alimentar é com 6 meses. Certo. Então, quando ela começou a comer um pouquinho, aí começou a comer mais e aí querer o peito, aí a gente foi tirando a mamadeira. Começou a exigir muito mais de mim, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Chupeta também, na maternidade deram. Aí quando chegou em casa, os 15 dias eu tirei, então hoje ela não usa nem mamadeira nem chupeta. Pelo menos essa vitória eu tenho da maternidade. Mas você não vai firme forte no peito? Total. E como é essa relação? Como é que é pra você? Eu acho que talvez a pandemia Ajudou muito. Potencializou, porque o fato de você trabalhar home office, né? Isso, tô então, em o fato casa. de você estar em casa, não conseguiu manter essa rotina, porque eu acredito que trabalhando na rua, trabalhando fora, isso ia talvez ser mais não fosse difícil. possível. Eu voltei de licença em fevereiro, meados de fevereiro de 2020. Massa, começou a Pandemia, exatamente, 3 semanas. Eu voltei numa terça, sexta-feira foi carnaval, aí voltei das cinzas de carnaval, na semana seguinte foi a pandemia, praticamente. Eu trabalhei 3 semanas. Então, acho que você não conseguiu nem passar nesse processo de adaptação de trabalho. Não. Com Renatinha. Os dias que eu fui trabalhar, eu passei o dia inteiro no trabalho, porque eu não tive como voltar, eu só tenho 1 hora de almoço. Sim. Então eu não consegui ir pra casa. Mas minha mãe, como a gente mora junto, né? Eu, ela e meu pai. Então é mais fácil, né? Tá com a avó é mais tranquilo. Teve a questão de creche também, a questão vai pra creche, não vai. Mas a gente optou em deixar com minha mãe. E foi tranquilo, assim, meu peito tava cheião nos primeiros dias, mas passou, foi tranquilo. Mas manter a amamentação dela é uma escolha sua, ou você fala assim, ó, eu até pensei em tirar, mas ela tem resistência, ou você pretende deixar até o dia que ela quiser, você tem algo não? Tá vivendo. Eu vou levando, assim, eu acho que é muito mais meu do que dela. Sim. Mas ela pede. Ela, quando acorda de manhã, ela pediu, mamãe. Ela vai, tira minha blusa, ela pede. Quando, assim, eu não sei acalentar, de botar pra ninar, pra dormir. Então, pra mim, peito é tudo. Tá chorando, peito. Tá estressada, peito. Vem cá, tá com saudade de mamãe, peito. Então, eu acho que é muito mais meu do que dela. Mas ela pede também. É uma relação, né? A ligação que você Isso, exatamente. É aquele momento, né? Aquele denguinho e tudo. Tem horas que assim, que eu tô cansada, eu tô trabalhando, ela pede, ela vem, pelo menos minhas pernas sobem e quer. Mas aí a câmera tá desligada e já cansei de trabalhar com ela no colo. Mas eu acho que é muito mais meu do que dela. E enquanto tiver tranquilo pra gente, vamos ir. Por sinal, eu peguei aqui que esse pingentezinho é do leite materno. Ai, que lindo, maravilhoso. Ai, eu já tinha visto que você manda leite e ou manda o leite ou você compra um kitzinho. Sim. E aí você faz em casa. Faz em casa. Besteirinha, tá até amareladozinho porque eu fiz quando ela tinha 3 meses. Lindo. Mostra aí, ele consegue ver. Lindo, gente. Nossa, é pra onde eu olho muitas câmeras. Lindo. Agora eu fico imaginando, tô fazendo essa pergunta, né? Mas, como você mesmo falou, a gente tem a questão da rede de apoio, mas a gente também ouve. Tem a rede de apoio, mas tem o extra também, né? Tem. Todo mundo que acha que pode dar um palpite, todo mundo que acha que conhece, sabe? Como é que foi pra vocês? Se você teve alguma situação muito específica, você falou assim, gente, absurdo, ouvi absurdos, ou então as pessoas se metem, como... Pra mim o mais crítico, assim, que é uma coisa que eu vivo até hoje, é a questão da alimentação. Da amamentação. Da alimentação. Da amamentação eu faço o que vai e passa. Agora as pessoas estão reclamando mesmo, dessa idade ainda mama. Deixa a menina mamar aqui, ela não vai mamar. Você conhece alguém que mama com 15 anos de idade? Não conhece. Com 10 não conhece. Então o momento vai parar, né? Não, o peito, esse não tá meu, né?
Pois é, tô em casa, tô fazendo nada, a menina quer, vou fazer o quê? Ainda mais nesse complexo de pandemia, não sai de casa, não tem contato com outras crianças, porque eu moro com meus pais, idosos. Sim. Eu não posso expor eles, sabe, Sim, verdade. saracoteando com Renata pra cima e pra baixo. Então ela é uma criança reclusa. Então eu vou fazer o máximo que eu puder de outros artifícios pra ela não sofrer tanto. E deixa eu pé da menina. É meu e dela, e sabe? Mas assim, a questão da alimentação é uma coisa assim, que é uma mistura de. Aquela questão, né? Eu fiz com meu filho e não morreu. Tem esse primeiro ponto. Aí tem a questão de profissionais que indicam coisas que, se você olhar no Google, tem 10 anos que não se indica mais e as pessoas indicam. E tem vertentes várias, né? Quando você trata de introdução alimentar, eu brinco muito, eu falo assim, gente, acho que não tem correto, né, Simone? Eu acho que não tem um correto, acho que tem um que melhor se adapta à sua realidade. Sim. Eu acho lindo, maravilhoso, falar assim, né? Introdução alimentar, deixa a criança pegar o alimento, deixa ela manusear, comer na hora dele. Eu fiz, peraí, em que formato de família? De uma mãe que tem que trabalhar, de uma mãe que limpa a casa, que tem que levar na creche, pegar. Não vai ser possível esse processo. Sim. Então, assim, talvez dê muito certo em determinado formato e outros não. Sim. O que eu não posso dizer é que tá errado, né? Sim. E aí, me conta como é que foi isso, essa parte? Eu devorava conteúdos de internet, de nutricionistas especializados, tal, porque essa minha fixação e porque eu acho que é tão importante. Como eu fui obesa a vida inteira, eu tinha preocupação dela não ser, tá? Porque eu sei o que eu sofri, não é questão de aceitação, nada dessa romantização que tem. É um preconceito que existe, a questão de você não se aceitar, de não conseguir achar roupa, as pessoas olharem torto pra você. Eu não queria que ela passasse. Da mesma coisa com a Down, com a síndrome de Down. Era a mesma coisa que eu não queria que ela sofresse. Então eu ia proteger, vou proteger com que eu quero dar uma base boa pra ela e as escolhas futuras dela é com ela e a vida dela. Então eu queria fazer o certo no início. Então assim, Renata não come doce até hoje. A questão da mamadeira e da chupeta por causa da dentição, eu tirei também. Ela só bebe água e água de coco. Ela não toma suco. Nenhum suco, porque não é. Agora na idade ela até poderia. Sim. Mas como ela tá na fase de começar a ter as escolhas e negar outras, é óbvio que ela vai querer um suquinho docinho, não vai querer água. Até eu que faço essa escolha até hoje. Então eu evito. Sim. Quando chegar na escolinha e nas festinhas, aí a gente vai pensar lá na frente. Vai deixar no tempo dela, vai. Mas assim, eu tenho essa preocupação de ter uma alimentação mais regrada com ela, ser mais chata, né? Então, assim, eu fiz alguns testes, dei amassada, dei pegando. Ela gosta de comer sozinha, então hoje ela já come, já usa garfo e faca. Faca não, né? Garfo e colher. Mas ela já come normal, ela prefere, assim. Quando ela quer que eu dê, ela bota na colher e me dá. Aí eu dou na boca. Mas assim, eu fui fazendo testes com receitas e respeitando o tempo dela. Como ela tava no peito, uma época também ela tava tomando leite, eu falei, essa menina não vai morrer de fome, sabe? E aquela frustração de querer que a criança de 6 meses compre como um prato de um pedreiro, de adulto, não vai. Tinha dias que a Renata comia uma colher de comida, aí comia as frutas muito bem e mamava. Se eu fosse outra, ia querer triturar no liquidificador, botar na mamadeira a comida, misturar tudo, sabe? Então, eu sempre respeitei o momento dela. Tem dias que ela come, diz que ela tá louca do feijão, come uma semana o feijão, no dia seguinte não quer mais. Às vezes no almoço come alguma coisa, na janta não quer, sabe? Então a gente é assim, né? Então essa questão da alimentação é uma coisa que eu sou muito preocupada, muito chatinha e leio muito pra fazer o melhor, porque muda. Eu me lembro quando a Renata nasceu, tinha recomendações que depois mudaram. Quando nasceu, minha filha, era Nescau que a gente tomava. Maisena, gente do céu. Maisena. Eu fui uma Mucilon. E tome, meu pai do céu. Assim, quer fazer com seu filho? Faça. Você sabe o certo. Por exemplo, eu sabia que o certo, qual é o recomendado? O parto natural, amamentação na primeira hora, a pele do bebê, não tive nada disso. Superei, foi o que deu pra fazer, pela segurança dela, pela vida dela, né? E seguir a vida. A gente como mãe tem uma escolha. Eu quero fazer isso. Você sabe o certo, você sabe o que dá pra fazer. Né? E não é frescura, porque é mais caro, não. Criança não precisa de nada do que a gente quer. Eu digo pelo menos enxoval, que eu quase não usei nada. Mas assim, a gente tem orientação e faz as escolhas. O que dá pra seguir, o que não dá. E a gente sai muito na frente. Eu falei brincando isso, mas vejam lá, nossos pais, uma geração anterior ao nosso, não tinha acesso à informação. Não.
Então, assim, você estava restrito normalmente ao que o médico lhe falava, quando você tinha... Que era Deus, né? Exatamente. O médico falava. O médico estabelecesse, era aquilo ali e pronto. E tinha muito isso também da influência das gerações anteriores. Então, era uma mãe regida pelo que a mãe ou a sogra falava que fez com o filho e dá certo. Então, você ia meio que seguindo o que outras gerações lhe falavam, porque você tinha acesso ao que hoje tem, informação, a internet, estudos. Então, assim, nós somos uma geração que tem muita informação. Tá bom, porque às vezes confunde. Às vezes é tanta informação que você não sabe para onde é que você segue. Por isso que eu falo. Onde é que você vai se adequar? O que é que vai se adequar melhor à sua realidade, né? A seu formato familiar, até para uma questão de frustração. Porque às vezes você idealiza uma coisa porque ele foi apresentado, mas não é possível, você não vai conseguir fazer aquilo, você não vai alcançar isso, né? E aí acaba gerando uma questão de frustração também. Então você viu um blogueiro, alguém que tá na televisão e tá vivenciando todos os dias com o filho, aquela vida, e você não vai conseguir ficar frustrado, porque meu filho não é bom o suficiente, ou eu não sou mãe boa o suficiente. Então, tem isso também, né? Tem muita informação, tem muita coisa boa pra gente extrair, mas tem muita coisa também que você tem que filtrar. Então, peraí, né? Não é bem assim. Então, às vezes, nossos pais fizeram o que podiam, o que conseguiam, e as informações que eles tinham acesso. E fez o melhor. Foi a escolha deles, né? Exatamente. Mas imagina você receber um bocado de informação. De todo tipo. Como é que você lidava com isso? A mãe sou eu. E assim, às vezes eu tenho até algumas discussões com minha mãe que ela quer fazer. Eu falei, mãe, não é assim, tal. Já mudou, não é mais como era antigamente. Ela fica. Depois ela vê algum médico que ela gosta, que ela segue e me diz a mesma coisa. Olha a credibilidade. Isso, exatamente. Aí ela fala e a gente segue a vida e tudo. Porque não é o que Simone está dizendo. Quem sou eu, né? Na fila do pão. Mas assim, tem estudos que... E estudo muda. Eu me lembro que Sal até quando Renata nasceu não podia, depois veio uma resolução nova que já podia alguma quantidade. Até e aí tem órgãos. Você tem que ter um mínimo, tem que ser necessário. Aí tem a questão de vinho, sal, a questão da alimentação, vou colocar. Então tem órgãos reguladores que dizem coisas, não dizem. Então a gente vai adaptando pra ver o que é. Claro que a comida salgada é muito mais gostosa, mas vale a pena usar o sal e não deixar o bebê conhecer a comida? E outra coisa, é gostoso quando você tem parâmetro. É aquela história, tipo assim, se eu gosto de refrigerante, eu quero experimentar refrigerante. Sim. Se eu como doce, eu quero experimentar doce. Quando você não tem acesso àquela informação, você não vai saber se aquilo é bom. Sim. Então, quando você restringe isso e você consegue manter aquilo, ótimo. A criança ou adulto, você vai saber que aquilo é bom em comparar, eu quero com sal sem sal, porque você teve acesso ao sal. Sim. Com sal, ou com açúcar. Né? Então, assim, às vezes é porque também a gente mede muito pela gente. Né? É porque eu gosto, acho que vai gostar. É porque é muito azedo, é muito amargo. Eu me lembro que eu dei um bu pra Renata, porque era verão. Vou comprar um bu. Só parei pra... Eu queria um bu, abacaxi, maracujá e limão. Sim. Falei, eu só tive filho pra isso, pra filmar chupando limão. Minha mãe não deixou o limão. Maracujá ela não gostou, abacaxi ela era apaixonada, menorzinha. Aí depois é fase, né? E um bu ela adora também. E você chegou... O nome a gente já sabe que foi promessa, né? E veio o sexo feminino que você sempre sonhou. Então, mas você chegou... eu vejo que tem muita gente que projetam, idealizam alguma coisa, apesar de que Renatinha ainda é muito criança, né? Então acho que vai desenvolver. Mas você chegou e aí então falou aquela máxima, né? Vou de minha língua. Filho meu não vai fazer. Filho meu não vai ser desse jeito, vai ser aqui e acolá. Você teve alguma situação que você falou assim, então você via, você tem sobrinhos, né? Ou então você vê de comportamento, ou então de criação, de educação que você viu em outro lugar. A gente tem isso, né? Tá no restaurante com uma criança esperraçando no chão, gritando, perguntando assim, filho meu. Aí sempre tem, né? Esse julgamento. Aí eu queria saber se você pensou, tratou, aconteceu diferente com você, então você viu que não é bem assim. Que a banda toca. Quando a gente vira mãe, as coisas mudam, né? Assim, eu fico brincando que se Renato se jogar no chão, aquela fase, eu vou jogar junto, vamos jogar junto. Eu ficar eu e ela lá no chão. Mas assim, é acolher, respeitar e saber que a criança tá crescendo, tá se formando, tá entendendo o que ela tá sentindo, porque ela não sabe. As crianças choram, faz birra, porque ela não sabe lidar com o sentimento dela. Emoções, então é tentar contornar. Hoje Renata chora na rua, problema dos outros que estão falando de mim, não tô nem aí, sabe? Eu não tenho essa questão de mudar de opinião e fazer o que dá pra fazer com aquilo. Antes tinha, eu vou sair daqui porque a Renata tá chorando. Por mim,
tô pouco me lixando pros outros. Eu quero fazer o meu com ela, sendo que dá pra fazer ou não. Agora eu evito. Sim. Por exemplo, se ela tiver com fome, eu não vou pra rua com ela com fome, sabe? Então, alimento. Se tiver com sono e começa a ficar enjoadinha, eu já volto logo pra casa. É respeitar o momento dela. Sim. Ela dorme cedo, então ela sempre dormiu muito bem a noite inteira e dorme cedo. 6 horas ela dorme. Então não adianta eu querer ficar na rua 7 horas da noite com a Renata querendo que ela fique no restaurante sentada o tempo todo. Vou exigir isso de uma criança? Não tem como. A gente que é adulto, dependendo da natureza. Não gosta, então. E quando a gente fala assim que eles não conhecem, mas eles não têm ausência de emoção. Eles têm emoção, Sim. eles têm raiva, eles ficam felizes, ficam Sim. tristes, porque às vezes a gente ignora e acha que toda manifestação de criança é birra. E não é. Não é. Não é. Então, É assim, ele aprendendo a lidar com o que ele tá exatamente, sentindo. mas a emoção dele, ele não sabe o que é. Então eu acredito que o papel do adulto também talvez seja ajudar a ele Eles identificar que naquele atenderem. momento que ele está sentindo é tristeza ou é raiva, né? Porque não vai fazer o que gostaria de fazer, ou então tá muito feliz. Então acho que mais do que às vezes vocês só dizer, peraí, fica calado, jogar para embaixo do tapete, você trabalhar acolher. isso, né? Agora me diga que você disse que ela dorme maravilhosamente bem, desde criança, Sempre. pequenininha. Sempre. Pô, minha filha, eu vou lá passar um pouquinho pra mim. Ela começou a dormir a noite inteira com uns 2 meses. Até 5 e pouquinho. Aí, perto da introdução alimentar, ela começou a acordar algumas vezes por noite. Mas depois voltou a dormir a noite inteira. Mas assim, de 7 noites, 6 ela dorme. Não era aquela criança de acordar toda hora pedindo pra mamar, nem nada do tipo. Não, nunca, graças a Deus, nunca me deu trabalho. Por quê? Porque eu trabalho o dia inteiro, né? Então uma noite mal dormida é o dia inteiro péssimo. Então, graças a Deus, ela dormiu sempre bem a noite toda. Tem ritual de sono? Banho, escovar dente, dar tchau pro vovô e pra vovó e dormir junto. Cama compartilhada, mas essa culpa que eu levo. Compartilhada não, né? Sou eu e ela, não tem compartilhar. Essa cruz, É. os jogadores de plantão. Mas por minha causa. Sim. Quando ela chegou, ela dormia no berço. E eu dormia na cama que tem no quarto dela. Mas eu levantava. Aí eu falei, não sou obrigada a ficar levantando assim como não dormia. Cada respiração de Renata, e assim, né? Eu fui ver se estava respirando, estava se mexendo. Sempre tem isso. Então, aí ela veio começar a dormir comigo. E ela começou a acordar muito mais, isso com 1 mês e pouquinho. Sim. Aí teve um dia que eu não tava aguentando, ela tava chorando. Eu do lado dela, apagada. Minha mãe pegou ela e foi pro meu quarto, Sim. pra cama de casal, e dormiram as duas super bem. A minha mãe não, é porque ela sente o cheiro do seu leite e vai acordar muito mais. Não fique na cama de solteiro com ela. Ela, Muito próximo. isso. Ah, Então ela se mexia, via que eu tava lá e pedia pra mamar. Então era o cachorro correndo. Nunca. Vou atrás do rabo. Aí a gente foi pra minha cama. E depois disso ela começou a dormir bem. E eu não voltei mais. Então você pegou uma cesta, aprendeu a manhã, tudo. Aí teve a fase quando ela acordava, era só tirar Sim. o pijama, dormia eu e ela e levava e assim. Hoje eu comprei uma cama de solteiro, tirei a de casal, botei uma de solteiro com bicama, então a gente vai dormir junta, mas não junta. Junto mais separado. Mas ela tem um quartinho dela, eu tenho o meu. No momento que ela quiser, ela sabe. E como é a relação dela com você mora com seus pais? Isso. Os avós, como é isso? Não, É a ótimo. netinha mais nova, né? É a caçulinha. Vai ser animada, né? Mas Já é, né? já é. Por ser caçula, caçula e filha da caçula. Mas eu tento dar algum tipo de limite pra não, entre aspas, estragar, né? Mas tem essa tentativa de interferência, alguma situação que você vê, se você não deixar, não puxar a corda, acaba Tem. aqui. Tem, mas por proteção. Sim. Minha mãe não gosta de ver Renata chorando. Sim. Então, qualquer chorinho, minha mãe acata o que ela tá pedindo. Aí eu tenho que chegar e fazer, não é assim, tiro ela, vou brincar com outra coisa, sento, explico. Você não pode fazer isso agora. E aí a gente vai seguindo a vida. Como a Renatinha era muito nova com a pandemia, começou, acredito que não tenha. Ia perguntar a questão do impacto, né? Porque muitas crianças sofreram muito, a maioria deles já estavam na creche, e acabaram de sair, ela não tem contato com outras crianças. Como é essa relação hoje? A pediatra era muito chata, assim, em relação a sair na rua e tal. Então ela não deixava ir pra shopping, só com 6 meses, né? E algumas vacinas, shopping, lugar fechado, praia, Sim. só com 6 meses. Então a Renata fez 6 meses, 2 de fevereiro, 15 de março começou a pandemia. Então assim, a gente só foi à praia uma vez, antes da pandemia. Shopping foi uma vez também, quando ela foi tirar o RG. Mas, coisa mais linda, desse tamanho.
Tem até que tirar de novo, que acho que pra escola precisa. Mas assim, ela não tem convivência com outras crianças. Comecei agora, ir numa pracinha, ir no parquinho. Como é que tem sido isso pra ela? É novidade, né? É tranquilo, ela gosta de andar, ela gosta de sair. Eu fui na Ana Lúcia, ela deu 3 voltas naquela Ana Lúcia, porque eu não aguentava mais, e ela andando loucamente, brinca um pouquinho. Atleta. Total. E eu aqui. Outra vez eu contrariei as expectativas da atleta. Mas ela brinca, ela conversa, puxa a bolinha, que é o brinquedo do outro, aquela coisa normal. Mas são pessoas estranhas, né? Não é esse amor todo. O contato que ela tem com criança com as minhas sobrinhas, né? Que não são, já são mais velhas. E me diga uma coisa, como é que você lida com a questão de telas? Ela tem acesso a telas, ela vê TV, mexe em celular? Não queria, mas usa. Usa por quê? Eu não tenho babá, não tenho empregada. Tenho uma casa para cuidar, que minha mãe cuida mais do que eu, porque eu trabalho o dia inteiro. Então, em alguns momentos, a gente precisa que ela fique, entre aspas, quieta para fazer algumas coisas. Então, em alguns momentos tem. Não queria. Eu vejo assim, se tiver alguém 100% dedicado à criança, sabendo que aquele brinquedo vai durar 5 minutos, não tem necessidade. Mas é uma exigência absurda do cuidador. E uma atenção que não dá pra fazer nada. Tem que ficar só com a criança o tempo inteiro. E saber que a cada 5 minutos tem que ser uma brincadeira nova. Porque requer muito, né? E criança entendia é muito fácil, muito rápido. Sim, mas totalmente. você limita, TV, se você consegue dar celular pra ela. TV, celular não. Só se ela pega assim, vê a gente olhando, vê chamada de vídeo e tal, aí ela olha, mas... Se você deixar ela vai acessar, baixa o aplicativo, Vai. a criança sabe que aquilo nasceu com tecnologia. Total, com o dedinho assim, ela bota o dedinho. Você deve mexer melhor com sua mãe. Com um lado, com o outro. Eles são muito tecnológicos, são ótimos. Total. É a coisa mais linda ver o dedinho assim, numa credibilidade que parece que tá fazendo uma transferência de milhões, sabe? Oh, meu Olha Deus assim, mas do céu. eu não queria. E ela tá falando, já Fala. tá falando tudo direitinho? Fala. Tagarela? É engraçado que ela tem. E assim, eu tava falando com uma amiga que ela é professora, que diz que crianças que vivem muito com adultos falam mais certinho. Então, Renata tem um negócio de plural e diminutivo. É uma coisa, é assim, peitinho, peito, mamãe, peitinho. Mãe pega o copo, copinho, sabe? E sim, o dela não tô de morder. E fala no plural também, né? Gente, oh, meu Deus. Balão, teve uma vez que eu fui no shopping com ela agora. Aí minha irmã deu um balão, uma bexiga, né? Aí depois deu outra, balões. Aí uma semana depois ela viu a haste. Aí tá ela, balões, mamãe, balões. Eu falei, vai Simone, na Lei Biscuit, comprar uma bexiga, um saco de balão e botar balões em casa. Mas ela fala. E repete, né? É papagaia total. E eu tô começando a questão de não falar palavrões e tal, pra não repetir. Como reproduz, né? Você já pegou reproduzindo alguma coisa que você fala e fala assim, meu Deus. Um palavrão, mas que ela não sabe falar. Sim. E aí ela acabou repetindo, mas é engraçado. Aí eu fui mudar o assunto. Aí ficar se controlando. Mas a sorte é que eu não falo muito assim, né? Então é só naquela hora da explosão. Mas não falo, então isso eu não tô preocupada. Mas tô louca pra que ela vá pra escola. E o temperamento dela? Forte, leonina. Parece que você fala assim, meu Deus. Ela é mandona. Mandona? Puxou de você? Deve ter puxado. A amiga vai ser boa. Vai ser ótima. Já tô vendo. Ela é bem. E ela tem um negócio de mandar. De pega aqui, faça ali, aqui, ajude. Tem um negócio de ajudar. Agora ela vai aprender a se ajudar. Quando ela tá com dificuldade, ajuda, mamãe, ajuda. E manda, né? Vá, levante. Corra. As brincadeiras com. Vá, pegue, bote, mamãe, bote. Você vai ver quando começa agora, né? Você vai preparando para ir pra creche, aí você vai começar a mandar nos coleguinhas, aí que você vai manifestar mesmo como é que vai ser, tá preparada, porque a pandemia tá estabilizando, né? Vai ter um retorno daqui aos pouquinhos das escolas, algumas creches pretende colocar agora no início do ano. Eu tinha, a minha intenção era colocar com 2 anos, né? Que foi agora em agosto, mas com a pandemia eu dei uma segurada, mas agora em fevereiro ela vai. Vou começar a olhar a escola e vou tentar levar, porque... Ela vai ficar de boa? Não sei. Eu tô mais pra aquela que me dá tchau e me largar sozinha, né? Mas assim, como a gente convive muito, eu, ela e minha mãe, o dia inteiro, eu tenho um pouco de medo em relação a isso. Não que ela não se adapte, mas que por ela só viver isso, seja um pouco mais difícil. Eu vou tirar férias do trabalho. Ótimo.
Vai conseguir acompanhar. Isso, vai- pelo menos os 20 dias aí iniciais pra gente tá junto aí. Se tiver algum escândalo, eu tô lá. Você chega a falar com ela, já falou. Falei. E aí, como ela. Não liga muito não. Não sabe Só que... me leve. Eu que tô mais empolgada pra comprar material escolar, mochila, tudo combinando. E me diga uma coisa, você pretende fechar a fábrica? A pergunta cretina da vida de toda mulher. Casou, tem filhos? É só um. Primeiro é só um. Vamos lá, eu tenho um sonho de adotar. Maravilha. Mas, inclusive na época que eu tava fazendo tratamento, eu queria antes de ter o meu. Sim, Mas o pai dela na época não queria. não queria. Então, eu tenho vontade de adotar uma criança, mas assim, não quero ter essa responsabilidade sozinha, Sim, sabe? Então, se eu conseguir constituir família novamente, ter alguém e tal, ou que já tenha filhos sim, de outro casamento, de outro relacionamento, ou que tope, sim. ou não sei se eu vou conseguir, né? A não ser que eu congele meus óvulos. Já tô com 40, aí é mais difícil, mas Você pensa? Já passou na sua cabeça a questão do congelamento? já, mas congelar sem perspectiva, Sim, não, pra mim não é meta, assim. Se eu tivesse com alguém nessa idade e que fosse um pensamento futuro, sim, que aí eu congelaria para aquilo. sim. Tem Mas uma congelar por finalidade. congelar, não. Entendi. Pra mim não faz sentido. Mas a adoção é um plano, né? Sim, eu tenho vontade. Não sozinha, Um só? não sei. Se for que nem gato, que dizem que é bom pegar de dupla, Bem juntinho? eu acho Que legal. maravilha. Ô, mãe, eu tô assim muito feliz, muito feliz. Espero que você tenha Até que eu não gostado. chorei. Você chorou? Eu me controlei aqui. Bem discreta, bem fina. Mas não tem como se emocionar, né? Quando a gente fala de filho, de família, de experiências, inclusive, né? Acho que no final eu queria fazer uma pergunta pra você, né? Já que a gente está sendo vista, assistida por outras mulheres, né? E a intenção justamente é isso aqui, né? A gente passar as experiências, contar as histórias e que haja identidade. O que é que você hoje, como mãe, mulher, qual a sua experiência, o que é que você gostaria de falar, se você pudesse dar um conselho hoje? Vamos lá, se você pudesse dar um conselho hoje para Simone lá de trás, antes de ter filho, antes de ter Renatinha, o que é que você falaria dessa experiência? O que é que você falaria para ela? É completamente diferente do que eu imaginei. 200 vezes mais difícil. Mas maravilhoso. Renata é tudo pra mim, é meu sonho. É minha fortaleza. É minha vida. Passaria tudo de novo. Tudo de novo. Se eu soubesse que ia ser assim, eu passaria. E eu sei que eu sou privilegiada por diversas coisas, por ter rede de apoio, por ter um trabalho que eu consiga bancar, por ela ser saudável, sabe? Tudo isso eu sei que sou privilegiada, eu sei que tem gente que sofre muito, mas eu faria tudo de novo, mesmo que fosse 10 vezes mais difícil. Mas ela é privilegiada também. Então, uma mãezona dessa. E ela vai saber disso, ela vai ver isso, com certeza, ela vai saber. Para que ela me bata. Oh, Mônica, que prazer, eu tô assim, de verdade, muito honrada de ter participado da sua história, você participar da sua história com a gente, suas experiências. Muito obrigada, espero que tenha mais outras oportunidades, né? Tem assunto, Porque tem um monte. tem. Tem de trabalho, preconceito. Com certeza, é verdade. Nós mulheres, mães, inclusive, é uma infinidade. São muitas questões que são levantadas, né, mãe? Obrigada, mãe. Muito obrigada a vocês. mesmo, viu? Obrigada a vocês. Se quiser me chamar de novo, a gente vem, tá ótimo. Dá pra vocês, eu prometo que Simone vai ser de primeira. A Renatinha, a Sofia. Ela vem também pra falar um pouquinho também. Vem, ô, Mônica, obrigada. Obrigada. Viu? Obrigada, gente. Simone se despede da gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito legal ter a Simone e ter vocês aqui, né, compartilhando e acompanhando com a gente. Até o próximo episódio, com mais uma história, mais uma mulher, mais uma experiência aqui pra trocar e enriquecer a nossa vida. Beijinho pra vocês. Beijo. Ai, gente, obrigada. Consigo encerrar, amor?